Mas agora nesse aí vou estar acompanhando com certeza. Ainda mais aonde um morador de lá me procurou e onde foi falar com um nobre, não quis citar nome, né? E ele reclamou da frente da sua água lá. E o nobre falou para ele: rapaz, você quer que baixe? Então só beber a água. Então eu acho que isso não é coisa que se faz, não. Mas eu vou estar lá acompanhando isso aí e vou estar trazendo a resposta para aquele povo lá. Obrigado a todos. Meu voto é sim. Obrigada. Excelentíssimo vereador Lucas. Excelentíssima vereadora Minéia. Projeto aprovado por 7 votos a favor e um ausente. Ausência do vereador Antônio Costa Sena. Em votação, votação do projeto de lei 074, que dispõe. É porque ela colocou. Ah, tá aqui. Modifica a lei número 792 de 2020 para alterar o número de vagas de cargos para atender às necessidades das secretarias. Em discussão. Em votação. Excelentíssimo vereador Antônio Costa Sena. Ausente. Excelentíssimo vereador Ailton José. Excelentíssimo vereador Fábio Júnior. Excelentíssimo vereador Hilberto Pascoal. Excelentíssimo vereador Ivan Carlos. Por favor, sente na sua cadeira. Excelentíssimo vereador Jefferson Eduardo. Excelentíssimo vereador Lucas. Excelentíssima vereadora Minéia. Projeto aprovado por 7 votos a favor e um ausente. Muito bem. Agora vamos para o último projeto. Esse é o projeto que todos vocês estão esperando. Então vamos lá, pessoal. Projeto 075, que trata sobre autorização, autoriza a complementação salarial com excesso de arrecadação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais de educação do Fundeb 70%. Entre os profissionais, professores que estão em efetivo exercício vinculados à educação básica das escolas das redes municipais e de outras providências. Esse projeto existe uma emenda. Eu vou solicitar que a vereadora Minéia faça a leitura dessa emenda. Mais uma vez, boa noite a todos. Emenda ao projeto de lei municipal número 075/2021. Autoriza ou complementação salarial com excesso de arrecadação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos professores da educação, Fundeb 70%, entre os profissionais professores que estão em efetivo exercícios vinculados à educação básica das escolas, da rede municipal e de outras providências. Emenda modificativa 01. A emenda da lei que versa sobre a autoriza ou complementação salarial com excesso de arrecadação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação Fundeb 70%, entre os profissionais professores que estão em efetivo exercício, vinculados à educação básica das escolas da rede municipal e de outras providências, passa a ter a seguinte redação: autoriza a complementação salarial com excesso de arrecadação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais de educação Fundeb 70%, entre os profissionais de educação básica da rede municipal de ensino e de outras providências. O artigo 1º do projeto de lei passa a ter a seguinte redação: autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal de Taboão do Oeste, Rondônia, a promover o pagamento de forma de complementação salarial para alcançar índice de aplicação dos recursos dos 70% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais de educação Fundeb
dos profissionais da educação básica pública em efetivo exercício, conforme artigo 61, parágrafo 1 a 5º da Lei 9394/1996. Artigo 2º. O artigo 2º do projeto de lei passa a ter a seguinte redação: a complementação abono descrito na forma do artigo anterior será pago exclusivamente aos profissionais vinculados à folha de pagamento dos 70% do Fundeb. Artigo 3º. O artigo do projeto de lei passa a ter a seguinte redação: o valor da complementação abono será calculado proporcionalmente, considerando o número de meses trabalhados pelo servidor no ano, a carga horária, somados 2 contratos quando tiver, e terá como definição o salário base do cargo ocupado pelo profissional de educação. Artigo 4º. O artigo do projeto de lei passa a ter a seguinte redação: consideram-se profissionais de educação escolar básica os que nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são redação dada pela Lei 12.014 de 2009. Primeiro, professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos anos fundamentais e médio. Redação dada pela Lei 12.014 de 2009. Segundo, trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Redação dada pela Lei 12.014 de 2009. Terceiro, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em áreas pedagógicas ou afim, incluídos pela Lei 12.014 de 2009. Quarto, profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais, da rede municipal ou privada ou das corporações privadas, em que tenham atuado exclusivamente para atender o inciso 5º do caput do artigo incluído pela Lei 13.415 em 2017. Quinto, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Congresso Nacional de Educação, incluídos pela Lei 13.415 de 2017. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Assinados pela CCJ, Minéia da Silva Pereira, presidente, Jefferson Eduardo Oliveira Azevedo, relator. Bom, assim, só a título de informação, né? O prefeito mandou um projeto para casa, onde foi estudado e feito todo um levantamento. Não sei como foi feito e tal. Foi feita uma emenda modificativa bem grande. Dentro desse contexto, existe uma grande possibilidade do prefeito vetar essa emenda. Se ele vetar, vai haver algum problema, porque não podemos fazer extraordinária para trabalhar o veto. Aí ela só vai ser trabalhada em fevereiro. Aí eu não sei como vai ser feito. É só a título de informação a vocês, entendeu? Então, vamos lá. Em discussão. Da emenda, tá bom? Nós vamos votar a emenda. Antes de mais nada, vamos discutir a emenda, vereador, tá? Então, boa noite a todos. Vou falar da emenda. Eu amo todos os presentes aqui. Aí se deixa crer que dentro da situação, senhora presidente, como cabia uma emenda num texto desse tamanho, que está maior do que o projeto, entendeu? Não dava para ser votado ontem. Por isso que eu pedi para a senhora ontem, mais uma vez eu me sinto consciente daquilo que estou fazendo. Por isso que falaram, não, vamos deixar para votar o extraordinário, porque um projeto com texto desse tamanho numa emenda, não dá para ser votado em votação em nenhuma situação, entendeu? Já que a senhora recebeu ele 3 horas da tarde, entendeu? Não dá para se contestar a questão dos pareceres ou a questão de deixar ela para ser votada na extraordinária. Mais uma vez, eu fico feliz de entender que tinha muita coisa que tinha que ser usada, porque um texto desse tamanho está quase maior do que o projeto aí. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos.
Cumprimentar todos os colegas presentes e dizer que hoje nós estivemos reunidos ali as 3 comissões. Estava a COF, representada pelo Beto e pelo Lucas. Estava a Comissão de Educação, representada pelo Fábio e por mim. Estava a CCJ, representada por mim e pelo Jefferson. E nós estivemos lendo o projeto na íntegra e lendo e estudando as situações concernentes a esse projeto. O projeto que ele veio, nós ficamos muito preocupados com a dupla interpretação, porque em alguns momentos ele versa ao pagamento apenas dos professores, ficando de fora, pelo que a gente pôde compreender, os diretores, os supervisores, os orientadores, os coordenadores. Aí, assim, os 70%, ele é pago aos profissionais que regem a própria LDB. Então, nós não poderíamos ficar com esse duplo entendimento. Porque o que acontece? A gente procurou ser mais sucinto possível, baseado no próprio parecer que o Tribunal de Contas enviou. Ficamos ali na Câmara hoje até umas 2 horas da tarde, se não me falha a memória, se for menos ou mais me corrijam, discutindo ponto por ponto. E aí, assim, não ficou maior que o projeto. Nós trabalhamos cada artigo dentro do que a lei rege, porque em alguns momentos versa sobre o professor, em outros momentos versa sobre os profissionais específicos, mas não versa no que a própria lei diz, que contempla todos os servidores que estão vinculados à folha dos 70%. Porque o próprio abono, na nossa lei própria, porque nós temos em nossa lei própria, onde ele versa sobre o abono, e ele fala que são todos os profissionais. E outra coisa também que tinha aqui no projeto, ele dizia que tinha que ter critérios. E o abono, nós sabemos que a lei é bem clara, a lei ela não discrimina critérios. O critério é carga horária e estar trabalhando. Então, não tem por que ocorrer um critério, uma normativa para ser pago algo que já tem leis superiores que ampara isso. Então, foi pensando nisso que as 3 comissões hoje ficou reunida, discutindo as entrelinhas do projeto, aí chegamos num consenso. Para não ficar fazendo, cada comissão fazer um parecer, fazer uma emenda, o que ficou certo? Todas as 3 comissões que contemplam a área da educação vai fazer parecer favorável e a CCJ fará o parecer com emenda. Por isso foi feita apenas uma emenda. Foi isso que ficou acordado hoje lá na Câmara, quando nós já estivemos reunidos. Então, em cada parágrafo, em cada artigo, nós colocamos bem claro. Então, eu penso assim, que não há motivos para o prefeito que se dedicou com a sua equipe bravamente para conseguir enviar esse projeto, que nem a presidente falou ontem, já no final do dia praticamente, para a Casa de Leis, para que ele fosse votado ainda ontem, para poder contemplar, né, esses profissionais e para que o próprio executivo não sofresse sanções superiores. Então, baseado nessa demanda que eles enviaram e baseado no empenho que eles tiveram, se dedicaram e ficar dias, horas e noites, muitas das vezes ali, para fazer esse projeto baseado nisso, e a gente sabe que a intenção deles foi a melhor possível em contemplar todas as categorias. Então, baseado nisso, é que nós tivemos o cuidado de esclarecer as entrelinhas para que nós não viéssemos a prejudicar alguns profissionais que depois a gente ia ter que responder, né? Como que a gente olhar para os colegas e saber que a gente votou um projeto aqui que pode ter alguma discriminação. Não que tenha, mas que para amparar o executivo, amparar o legislativo e amparar o professor, foi que as comissões fez a emenda. Meu muito obrigada a todos. Mais alguém quer discutir a emenda? Vai lá, vereador. Só essa batalha de ontem, né? Chegou 3 horas da tarde, aí o executivo manda dizer que ele
aplica os critérios, e a gente sabe como é que tem sido quando se aplica, se prejudica quando quer, cabe prejudicar. E o que a gente fizemos hoje na Câmara é eliminar possibilidade de prejudicar A ou B. É isso. E nunca o vereador deve votar um projeto sem discutir. Nunca. Foi isso que eu falei ontem. Então está aqui a extraordinária, está sendo votada. Se vetar, nós derrubamos o veto, eu voto para derrubar o veto. Eu voto para derrubar o veto, não vejo nada anormal, já foi feito o impacto, cabe dentro do orçamento, então não cabe veto. E é isso, o nosso papel do parlamento é esse mesmo, discutir, aprovar da melhor forma possível para ambas as partes, tá? Muito obrigado, é isso que tenho a dizer. Então, baseado no empenho do Executivo em fazer esse projeto e mandar para a Casa de Leis e também da equipe, nós acreditamos que não haverá veto. Até porque o projeto não está ilegal, não está inconstitucional. E a gente vê que a dedicação dele foi grande, eu não acredito que haja veto para um projeto constitucional. Obrigada. Vamos lá, então. Em votação da emenda, tá bom, pessoal? É a emenda agora, tá? Antônio Costa Sena, ausente. Vereador Ailton José. Vai lá. Sobre o voto na emenda, justificativa de voto na emenda. A minha justificativa, o que eu comentei sobre o texto da emenda, é que a mesa deveria ter olhado com os conhecimentos que tem, principalmente a primeira secretária, e não era ela que deveria ter questionado para que o projeto não entrasse em votação ontem, porque tinha uma série de erros para ser consertada. Entendeu? Se aí trabalha em cima de uma coisa errada, aí depois vai falar, mas o vereador não leu, o vereador não sabe ler, o vereador negão nem lê, não sabe. E como os que sabem ler, por que não justifica o erro, onde está o erro? Entendeu? Para nos apresentar, para nos orientar a trabalhar da forma correta. Meu voto é sim na emenda. Obrigado. Excelentíssimo vereador Fábio. Sim, a emenda. Excelentíssimo vereador Hilberto Pascoal. Excelentíssimo vereador Ivan Carlos. Excelentíssimo vereador Jefferson Eduardo. Tudo bem. Mais uma vez, boa noite a todos. Como os novos vereadores falou, né? Tivemos analisando meio na correria ontem. E hoje já estivemos com o povo à tarde. O que podemos analisar lá eu gosto de falar logo é o português, como eu falo. O que eu tenho que falar, eu falo na cara mesmo. Eu não vejo nada diferente. Podemos ver que ficou de fora poucos, né? Eu não vejo isso mais que picuinha, coisas com desrespeito com o povo. E eu estou pedindo aqui não é para mim não, porque isso aqui não é para mim não. Isso aqui é para vocês mesmos. Isso aqui é do povo que me elegeu para colocar aqui. Então, com certeza, meu voto é sim. E se vir, nós derrubamos o veto, né, vereador? Mas tem uns aí que votam a favor e nós do veto vota aí já é diferente, né? Mas nós estamos aí, a maioria. Com certeza, com certeza. Por gentileza, senhores vereadores. Excelentíssimo vereador Lucas Santana. Excelentíssima vereadora Mineia.
justificar o meu voto em resposta ao que o nobre vereador Ailton José falou. Ontem, quando eu pedi para votar, mas eu pedi para a presidente, pedi para as comissões 10 minutos que nós íamos sentar e discutir o projeto. Em nenhum momento eu falei para aprovar de qualquer maneira. Até porque eu olhei o projeto aqui, eu já falei, esse projeto cabe emenda. Na hora aqui eu falei para ela. E eu falei, presidente, sugere às comissões que se reúnam aqui para discutir o projeto. Então, eu não seria leviana de maneira nenhuma em sugerir, instigar para se votar um projeto contra a categoria, porque aprovar da forma que estava era aprovar um projeto contra a categoria. Como as comissões aqui presentes não concordaram em se reunir ontem, ainda ontem, após a sessão, as comissões começaram a conversar no grupo da Câmara, já conversando a respeito de se reunir para discutir esse projeto. Ontem ainda, 11h30 da noite, meia-noite, e nós falando sobre isso. Quem está no grupo da Câmara sabe. Então, assim, em nenhum momento eu seria displicente em votar um projeto da forma que estava. Tanto que hoje nós fomos para ali discutir esse projeto, porque a hora que a gente bate o olho, a gente que conhece, a gente olha e já sabe onde está o erro, onde precisa ser consertado, melhorado. Então, assim, o meu voto é sim à emenda, porque nós acreditamos que precisava, sim, de melhoras no projeto. Obrigada. Parabéns. Então, a emenda foi aprovada por 7 votos a favor, olha que lindo, e uma ausência. Vamos votar o projeto agora, tá, pessoal? Agora sim, em discussão o projeto 075. Quero cumprimentar aqui, primeiro dar uma boa noite para todos, né? Cumprimentar aqui a senhora presidente, vice-presidente e os demais que acompanham a mesa. Boa noite, senhores vereadores. Com certeza um projeto hoje que não foi do jeito que a nobre vereadora Miné queria, que eu tenho certeza que ela queria muito mais. Mas, graças a Deus, estamos chegando aqui ao final e essa conquista. Eu quero parabenizar a vereadora Miné mais uma vez e dizer para a classe de professores o seguinte, que vocês, prestem atenção, nunca tiveram nesse município um vereador para representar vocês tão bem como a vereadora Miné está, viu? Porque não adianta a educação ir bem e não valorizar os professores. Não adianta. Ah, a educação está ótima, está maravilha, está sendo reconhecida, mas não valoriza os professores. E não esquece, a vereadora Miné, eu converso com ela, eu sei a responsabilidade dela, ela dá a vida por vocês. Então, parabéns, vereadora, mais uma vez. Aqui, Caracá tem seu mérito, tem sempre falado, igual a nossa presidente ali na área da social, é uma gigante também. Então, vocês podem ter certeza que nesse município nunca teve um vereador para representar vocês, como essa vereadora aqui, viu? Parabéns. E meu voto pode ser sim. Concordo. Pode sim. Falando do projeto, esse projeto ele não é só de Itapuã. Todos os municípios estão enfrentando esse entrave. Nós conversamos isso hoje na reunião. Não é só Itapuã, gente. Todos os municípios precisam aplicar. Foram pegos pela nova lei, que foi votada dia 20 de dezembro do ano passado, e ficou no impasse, porque corrigir planilha, fazer tantas coisas, e tendo uma lei que proibia, que era 173. Então, vai chegando o final do ano, tem que aplicar. Então, todos os municípios, igual eu falei ontem, teve que se adequar, teve que procurar o Tribunal de Contas da sua jurisdição, teve que ter parecer para poder chegar ao que chegou hoje. Então, esse projeto ele é uma conquista a nível nacional. Todas as câmaras estão votando esse projeto porque precisa aplicar o mínimo que a lei determina, que é 70%. E dentro desses 70% estão todos os profissionais de educação. Meu muito obrigada a todos. Muito bem, vereadora. Então, vamos à votação, né?
Excelentíssimo vereador Antônio Costa Sena, ausente. Excelentíssimo vereador Ailton José. Excelentíssimo vereador Fábio Júnior. Por favor. Boa noite a todos. Bom, esse projeto, né, nós discutimos ele hoje, como a vereadora Minéia falou, que era para ter sido passado ontem, mas não chegou às comissões. Eu, como presidente da Comissão da Educação, Saúde, Desporto e Lazer, junto com as demais comissões, chegamos à conclusão que tinha, né, que colocar essa emenda para agregar todos da área da educação. Então, nós sabemos que vamos votar o projeto agora, que está em discussão e votação. Mas ele pode ser vetado, assim como a presidente falou. E esse veto, ele tem prazo para ser derrubado, entendeu? E nós só vamos retornar dia 15 de fevereiro. Se não fizer uma extraordinária para derrubar o veto, infelizmente vai permanecer o veto do prefeito. Nós vamos votar hoje, mas tem que ter uma extraordinária para derrubar o veto, se for vetado. E o meu voto é sim ao projeto. Excelentíssimo vereador Hilberto Pascoal. Excelentíssimo vereador Ivan Carlos. Senhor presidente, em nome da professora, a esposa do senhor Júnior, que deu um branco agora, a Regiane, pessoa qual eu conheço há muitos anos e considero a família muito, meu voto é sim, senhor presidente. Excelentíssimo vereador Jefferson Eduardo. Excelentíssimo vereador Lucas Santana. Excelentíssima vereadora Minéia. Justificativa de voto. Eu não consigo compreender por que tanta preocupação do prefeito vetar um projeto desse. Se foi do interesse dele mandar o projeto para a Casa de Leis, se foi do interesse dele e da equipe dele montar, calcular. Não estou entendendo por que tanta preocupação, até porque é do interesse dele que haja essa aplicação. Então, eu não acredito que haja algo por trás que venha querer vetar. Não, eu acredito que o prefeito tem sim interesse em contemplar a categoria com esse abono. Eu acredito que o executivo tem sim interesse em aplicar o mínimo que a lei determina. Eu creio nisso. Então, não há por que nós nos preocuparmos com o veto. Nós cremos que o projeto ele será aprovado, ele será sancionado e todos serão contemplados. E meu voto é sim, presidente. Muito bem, o projeto também foi aprovado por 7 votos a favor e 1 ausente. Bom, pessoal, eu acho muito bom, fiquei muito feliz, né? Com certeza nós sabemos a importância que tem um professor, né? Todo mundo sabe disso. O professor, ele vai para a sala de aula, ele lida com crianças de vários tipos, né? A preocupação, muitos até adoecem. Então, tudo que for para o benefício do professor é bem-vindo e com certeza essa casa vai trabalhar e lutar por isso. Parabéns para vocês, viu? Pois bem, pessoal, sendo assim, a gente vai encerrar a votação, vamos encerrar a sessão também, tá bom? Agradecemos a presença de todos e invocando a proteção de Deus, e em nome do povo itapuense, declaro encerrada a presente sessão.